O trabalho do mímico exige muitas habilidades, entre elas o enorme poder de diálogo com os espectadores. Nas peças que se valem da mímica, as palavras também podem interagir na apresentação, desde que os principais recursos cênicos sejam a mobilidade do ator e a expressão facial. Na Grécia Antiga, era recurso valioso nos palcos e no cinema mudo, como o inesquecível Charlie Chaplin, mestre nessa arte. E para falar sobre mímica e teatro físico, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o ator, diretor e dramaturgo Luiz Lewis. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme. A mímica é uma forma de expressão que exige muito mais do ator, ou não? Porque Sim, você não tem certeza, as palavras para né? te ajudar, nem... Quer dizer, a mão ainda faz parte da mímica, mas não tem as palavras. É o que eu digo, assim, precisa ter esse trabalho não só, né, de encenação, mas também o ator mímico, né, ele também geralmente é autor da própria obra. Então tem todo o pensamento, concepção do espetáculo. E quando a gente pensa em mímica, né, antes de tudo é legal a gente só... tem um equívoco que todo mundo tem, né, que eu tinha quando comecei a estudar também essa arte. Quando a gente pensa em mímico, geralmente vem o performer de rosto branco, luvas, né, aquele contador de histórias sem falas. Mas, na verdade, esse é o pantomimo. É um gênero que caracterizou a mímica clássica. Mas na mímica moderna, contemporânea e até na antiga, já se falava, o mímico fala. Ele faz uso também da linguagem verbal. Mas você sabe que mímica, para mim... Voltando naquela época de brincar de mímica, você tinha que, através da mímica, sem falar nada, explicar. Lembra? Um filme, Sim, alguma coisa. uma Nunca delícia. ninguém conseguia adivinhar nada, porque eu sou péssima para isso. Mas, através dos gestos, explicar aquilo que você quer. É isso? Sim, ou não? É um gênero da mímica, né? Que a gente chama de pantomima, que trabalha com essa linguagem não verbal, né? Mas a mímica, ela é um ato de comunicação. Que tem a parte não verbal e a parte verbal, que a gente chama de mímica vocal. Então pode falar. Sim. Então, quando mas falar textos, você diz? Sim, quando pensa em mímica moderna, mímica contemporânea, é normal nessas encenações fazerem uso de texto, fazerem uso de música, né? Só que tem uma ênfase muito maior à linguagem não verbal, ao corpo, sai daquela forma naturalista, realista e começa a trabalhar também um lado mais lúdico. Aí onde o corpo, as imagens, elas crescem e criam uma dimensão mais intensa, mais forte. Por exemplo, num texto, quer dizer, os atores usam o corpo para se expressar. Como é que eu diferencio entre um espetáculo normal e um espetáculo com verbalização e mímica? A diferença do ator em cena que está se usando da mímica qual é? Muito mais extravasado, muito mais forte? Como é que é? A primeira coisa é que tem um tratamento diferente com o espaço e com o corpo. Então, o espaço, geralmente, ele não é só um espaço, mas é o próprio cenário. Então faz uso daquelas ilusões no espaço, né? Então se tem uma parede, você começa a desenhar essas ilusões também no espaço. Não tem a parede. Não tem a parede. Mas a gente imagina que ali tem uma parede, é isso? Né? Geralmente tem uma ênfase ao palco nu, né? Então não tem objetos cênicos, geralmente. E quando tem, ele tem uma metáfora, não é o objeto cênico em si, mas também traz um outro significado. Né? Por exemplo, a cadeira não é só uma cadeira, mas pode ser um dragão, pode ser uma vida que está lá representada naquela cadeira. Então ela sai daquela ideia de teatro naturalista, onde tem o a cadeira, a cadeira, exatamente, o dragão. Onde não. tem aquela quarta parede, você pensa geralmente que está tendo uma cena natural no sentido de estar acontecendo num plano verdadeiro, digamos assim. Na mímica, a gente sai desse plano naturalista, mas continua verdadeiro, né? Então a ideia é assim, de não mostrar uma realidade, mas de revelar o que passa despercebido no dia a dia. Ai, que lindo. Então para isso a gente usa... E o público consegue visualizar isso, total. Ele adora, entra, né? Porque essa entram energia. imagens, então o público se sente muito ativo na criação, né, do espetáculo, porque ele vai preenchendo as imagens com as suas referências, com a sua vida. Mesma coisa quando a gente lê um livro, né? Estão lá algumas indicações, mas toda a imagem do livro, todos os encontros, os sentimentos, você vai preenchendo com as suas referências, com a sua vida. Então a mímica tem essa mesma relação com a plateia. A gente tem aqui um vídeo de um espetáculo
que se chama Selvagem. Então, vamos ver um pouquinho o espetáculo, depois você vai explicando mais ou menos isso que a gente acabou de falar. Então. Esse espetáculo, ele já virou um clássico, assim, na minha carreira, né? Eu estou fazendo ele já, apresentando pelo Brasil todo, já há 15 anos. E ele, nesse espetáculo, a gente retrata a história da humanidade, desde dos primórdios até os dias de hoje, sem nenhuma fala. Nesse espetáculo, sim, a gente trabalha com essa mímica silenciosa. Mas é como se fosse um balé. É isso? Bem, então, principalmente essa primeira parte, né, da criação do mundo, do Big Bang. Quer dizer, quem está assistindo sabe que nesse momento você está passando para o público o começo do mundo, é isso? Eu espero que sim. Não, mas tem uma receptividade muito grande da plateia. E aí a criação da vida, esse momento da criação da vida, onde eu vou passando pelas várias formas até chegar ao homem primata. Para essa preparação, para todo esse movimento que você faz com os braços, isso aí a formação tem que ser de bailarino. Você é bailarino? Na verdade, não necessariamente. É do mímico mesmo. Na mímica tem uma referência muito grande, né, no mundo todo. Assim, se você vai na França fazer mímica, você vai nos Estados Unidos fazer mímica, tem uma técnica que chama mímica corporal, que é de um francês chamado Étienne Decroux, que foi o criador de uma gramática corporal muito complexa, tão complexa quanto as orientais. E ele criou um sistema de movimento, de treinamento corporal tão complexo quanto o do balé. Então é um trabalho muito corporal, muito físico, que exige anos de trabalho, né, onde se aprende a lidar com esse corpo articulado, onde aprende a lidar com esse espaço, criação de ilusões e tudo mais. O que eu estou achando bonito nessas imagens é assim, desde a época do macaco, do homem, da evolução, quer dizer, eu estou entendendo, estou conversando com vocês, só com as imagens eu percebo que você está mostrando a evolução de tudo, quer dizer, colocar o terno significa, quer dizer, as descobertas. O carro agora, não é? Já entra o momento contemporâneo, né? A gente deu um salto aí é o momento contemporâneo e aí já entra todo o nosso estresse da vida contemporânea, né? Então aí eu vou trazendo essa evolução, essa chamada evolução, até chegar nesse momento atual nosso. O que você quis mostrar com esse espetáculo? Quer dizer, o selvagem, né? O nome em si, toda essa evolução. Na verdade, é uma provocação, né, de como a gente está levando a nossa vida, o que a gente está fazendo com a nossa vida e que tipo de evolução foi essa. Então, eu vou trabalhando muito com essa ideia da condição humana pós-moderna, onde a gente tem essa perda da identidade, essa questão do medo, essa questão da violência, essa questão da solidão. Então, olha eu isso, trabalho... no momento que ele toma um porre, pelo jeito aí, né? Mas eu trabalho isso, lógico, com muito humor, né? Com muita brincadeira também, mas tendo essa provocação mesmo sobre o nosso momento contemporâneo. Muito interessante. Agora, toda essa preparação, né, da sua vida para chegar a esse momento, né? Isso daí, a tua formação é de ator? A minha formação inicial de ator, um ator clássico, de texto. Aí fiz várias escolas, me formei em artes cênicas. Aí depois, né, em 92, momento do Brasil conturbado, eu fui para fora, fui para a Inglaterra. Eu fui lá para ficar alguns meses e acabei ficando cinco anos na Inglaterra. E lá eu entrei em contato com essa arte da mímica e do teatro físico, com um mestre maravilhoso, Desmond Jones. Me formei com ele. Depois virei assistente dele, fiz especializações lá em outras escolas também. Então, foram 5 anos de muita formação lá nessa área de mímica e teatro físico. Retornei para o Brasil em 97 e desde então eu venho trabalhando, promovendo essa arte aqui no Brasil. Tenho um espaço, um centro de pesquisa e de criação, uma escola que trabalha com a ideia da mímica total. A mímica total o que é? Essa mímica que integra pensamento, corpo e voz também. E tem a mímica clássica, que é aquela figura do rosto branco, da luvas, a mímica moderna, que já traz essa ideia mais metafórica, e a mímica contemporânea, que integra também a voz. Então o texto também entra muito forte nos trabalhos.
Então a gente trabalha com a ideia da mímica total, que é do ato total, que tem pensamento, corpo e voz também. Agora, todo ator tem que ter um pouco de mímico, né? É base na formação do ator? É o que eu digo assim, né? A mímica, gostando ou não, todo mundo é mímico. Porque a mímica é um fenômeno de comunicação, antes de tudo. Quando você tem um pensamento, você tem uma ideia, um sentimento, você transforma em movimento, esse é o fenômeno da mímica. Né? É lógico que tem a mímica do bailarino, tem a mímica do cantor, a mímica do apresentador, tem a mímica do artista plástico. Né? Mas todo esse fenômeno, quando você incorpora e transforma um pensamento, uma abstração em corpo, em gesto, é o que se chama de mímica. E quando você vai interpretar um personagem, ou no caso isso que a gente mostrou, essa evolução, você tem que estudar de alguma forma cada personagem, como se comporta no caso o bêbado, como se comporta as feições e a mudança, no caso de as transformações que acontecem em cada um dentro da personalidade. Observar tem um estudo para isso? Fundamental, isso. A observação para o mímico é assim algo importantíssimo. Para a gente conseguir... É um detalhe, né? É, um detalhe. E para a gente conseguir extrair, não de uma maneira caricata, mas uma essência que faz reconhecer. Às vezes você vê muitos imitadores, são muito bons e que não imitam exatamente igual, mas pega alguma essência, alguma característica, tipo a dinâmica, tipo a velocidade como a pessoa fala. Não, e tem gente que não é nem parecido, não tem nada. E você reconhece quem ele está imitando só pelos gestos. Exatamente. Pelo rosto, pela feição, pela forma de agir, o gesto da pessoa. Mas essa observação é fundamental, é muito importante, né? A gente observar a natureza, os animais, as pessoas, os personagens. Os animais trazem muita lição em relação a isso. Tá tudo lá, né? Então a gente estudando, por exemplo, um felino, você estudando um chimpanzé, por exemplo, você começa a criar características, fazer relações com você. E os ingleses são mestres nisso. Então, muitos atores ingleses, eles estudam a fundo os movimentos dos animais. Por exemplo, o Anthony Hopkins, quando ele fez Silêncio dos Inocentes, né, tinha movimentos de animais lá que ele fazia, tanto é que ele faz aquela coisa com a língua, né, tal. Mas é só, ele mantém uma pequena escala daquilo. Né? Isso é muito normal no teatro inglês, você trazer essa referência dos animais. E às vezes você tem um animal, você tem um personagem que ele é meio felino, você tem um personagem que ele é meio bruto, parece um leão. E tem essa adaptação, então, e aí essa pesquisa com o movimento dos animais. Você extrai e humaniza isso. Né? Então você pega nesse momento que a gente está, vários artistas, né, renomados estão participando desses desenhos animados, né? Então eles têm que ver como é que é o animal, sei lá, Shrek, enfim, para poder fazer, para colocar a tecnologia em cima da mímica natural dos animais. E no universo de animação e desenhos, no universo infantil em geral, né, a mímica é muito usada. Então nos desenhos, em animação, geralmente, né, nos desenhos, tem um mímico, né, onde ele coloca toda aquela fiação, né, para entrar no mundo virtual. E ele faz os movimentos e aí, nesse processo, vai trazendo a animação da personagem. E fica impressionante porque aí passa inclusive esse último do Planeta dos Macacos, eu vi uma reportagem, é uma coisa bárbara o que eles fizeram, tudo através dos movimentos de cada um. E quem fez foi uma pessoa que foi treinada pelo meu mestre, o Desmond Jones. Né? Ele que fez, por exemplo, o Greystoke, História do Tarzan, né? Que no começo é um filme antigo, né? Para aqueles que lembram, né? É um filme antigo, mas o início que aparece a família, né? Dos macacos e tal. E ele que fez todo o treinamento, né? Para chegar àquela qualidade, que eram humanos. Também Guerra do Fogo também, ele que fez. Então são mímicos que fazem esse trabalho corporal. Parabéns. Bom, a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco eu continuo conversando aqui com o diretor e dramaturgo Luiz Lewis. Até já. Estamos de volta conversando com o diretor e dramaturgo Luiz Lewis. E a gente no bloco anterior estava falando da importância, né, dessa adaptação do mímico, de pegar a expressão. A gente tem algumas fotos que mostram bem o seu trabalho. Vamos ver. Aí... um espetáculo chamado Falas de um Mímico, esse espetáculo.
Começa exatamente com o mímico tentando falar, não consegue, e aí ele rompe o silêncio, e aí começa a falar sobre muitas coisas do nosso mundo contemporâneo. Né? Mas aí não tem fala. Tem fala aí? No começo, não, mas depois o espetáculo tem muita fala. Isso aí, explicando esse processo da expressão, quer dizer, esse teu trabalho. Esse foi engraçado, que foi uma entrevista que eu fiz para um jornal conhecido aqui de São Paulo, e a entrevista inteira foi feita no silêncio. Ai, que só máximo. Com foto. Então eles faziam as perguntas e tiravam uma foto com a minha resposta como gesto. E dava para entender a sua resposta? Por exemplo, essa resposta foi do quê? Você lembra? Não, aí, por exemplo, essa. Assim, processo de criação de um mímico. Aí eu fiz todo esse processo interno, onde você tem a primeira ideia, ela passa pela cabeça, tem um processo de conflito. Então essa foto foi para isso. Esse é um espetáculo meu chamado Sistema Nervoso, que eu faço. Esse é o início, tem uma apresentação de uma luta, e o espetáculo inteiro é o momento de nocaute de um lutador, a contagem dos 10 segundos. Nesses 10 segundos passa todo o espetáculo, que é esse personagem lidando com a sua vida. Em 10 segundos? Em 10 segundos, esse que é momento dilatado. Do nocaute você tirou para fazer o espetáculo todo? Eu dilatei no espetáculo de 60 minutos, mas que passa exatamente esses 10 segundos do nocaute, onde ele revê a sua vida, e esse é o Falas de um Mímico, um espetáculo. Nenhum desses tem, você fala? Esse tem fala. Esse e o anterior também tem fala. O único que não tem fala é o Selvagem, o primeiro que foi mostrado hoje. Então aí nesse daí você passa todo o processo, você conta a história falando. Esse aí também é o momento da evolução humana, que eu faço o início. Aquele que a gente estava mostrando? Esse é um trecho que entrou nesse espetáculo Falas de um Mímico. É um espetáculo que traz vários quadros do meu repertório pessoal. Foi um espetáculo de celebração dos meus 20 anos de carreira. 20 anos? Quantos anos você tem de carreira? Eu tenho 25 anos de carreira 25. agora. Totalmente dedicado. E a tua preparação, quer dizer, o seu corpo, o seu visual exige muito de você, porque como a sua proposta é toda através do corpo, você tem que se cuidar muito. É isso? Tenho. Então, com balé, com corrida, com alimentação. Tem o treinamento da própria mímica, que é um treinamento parecido com o da dança. Tem um treinamento também que eu faço, que entram elementos da dança também, elementos de técnicas circenses. Mas o trabalho da mímica já é muito corporal, ele não pode ter nada de excesso, né? A gente Uma pessoa fora de forma pode fazer mímica? Pode. Tem mímicos assim, fortes, gordinhos, maravilhosos. Então não tem nada a ver com o que eu estou falando. Sem preconceitos. A mímica não tem preconceitos. Não tem assim, não tem essa estética da dança que você precisa, principalmente o balé clássico, precisa ter uma linha, precisam ter as linhas. O mímico não, ele aproveita o seu corpo e trabalha com o que você tem. Então isso é legal, se a pessoa tem a mão grande, tem as pernas grossas, bem alto ou bem baixo, você aproveita as características para a sua ação. Você fez a preparação para uma série, para uma novela, que fez... Era uma série ou uma novela? Era uma minissérie. Hoje é Dia de Maria, fez muito sucesso, se não me engano, com a Fernanda Montenegro. Foi, Fernanda Montenegro, Rodrigo Santoro. Como foi você preparou os atores? Isso, eu preparei, foi um treinamento intenso, eu fiquei 3 meses no Rio com todo o elenco. A gente tinha treinamentos todas as manhãs, de 3, 4 horas, e a parte da tarde era o trabalho de criação das cenas. Então eu fiz todo esse processo de 3 meses, onde eu treinei os atores, Mas você treinou como? A expressão dos atores? A expressão, o movimento, a encenação, a atuação, a interpretação. Nossa, que difícil. Tudo isso. A gente acha que é fácil ser ator, tudo isso. Principalmente nessa série, por exemplo, eles usavam uma linguagem extra cotidiana, então não era movimento natural do dia a dia. Então, um pouco exagerado, você quer dizer? Então eram super assim, movimentos ampliados, movimentos dançados, movimentos de bonecos, então que sai desse repertório nosso do dia a dia. E também sai pra gente, quer dizer, e como que foi você treinar uma Fernanda Montenegro? A Fernanda Montenegro foi a única que ela entrou, na segunda jornada, ela entrou no momento posterior. Mas todo mundo participou junto lá. Então era Rodrigo Santoro, era Osmar Prado, Estênio Garcia, Letícia Sabatella. Um grande elenco, pessoal fantástico. E aí teve um trabalho que todo mundo se dedicou muito. Rodrigo Santoro emagreceu
12 quilos para fazer esse personagem. Ele precisou emagrecer ou emagreceu com a mímica? Ele precisou emagrecer e a mímica ajudou também. Mas ele precisou emagrecer e o personagem dele tinha um tom de Dom Quixote, né? Então ele precisava fazer uma figura quixotesca, toda articulada, e era um boneco, né, praticamente. Então foi um movimento bem articulado, bem diferente do que ele estava acostumado no repertório dele. Para você, quer dizer, você ter essa responsabilidade de treinar um elenco todo, cada personagem tendo a sua característica, qual a sua preparação para isso? Eu me preparei anos, né, com isso, né? Eu tive um grande mestre. Meu mestre foi o Desmond Jones, que é um mestre dos mestres. Então ele foi um pai para mim nessa área, né? Uma pessoa que eu tenho uma ligação muito forte até hoje. Eu já o trouxe para o Brasil, né? Pela primeira vez ele veio para o Brasil, né? Participar da minha celebração de 20 anos de carreira. E ele, para mim, foi um grande mestre de condução, né, de direção de elenco, de treinamento de elenco, de técnicas, de performance, de tudo isso. Ele foi para mim uma grande escola, um grande mestre e foi isso que me ajudou, por exemplo, a pegar esse time, né, esse elenco maravilhoso e tantos outros aí que eu peguei durante esse tempo aí de carreira. Em relação a uma comparação com o cinema, que a gente tem a referência do cinema mudo de Charlie Chaplin, com o cinema de agora. Aquele cinema mudo, aquela mímica do rosto branco, é uma mímica chamada de mímica clássica. E desde então, qual foi a evolução? Então, né, no cinema mudo, eles usavam muito da mímica. Então pega o Chaplin, Buster Keaton, né, toda essa turma aí maravilhosa, usava muito da mímica. Né, pelo fato de não ter fala. Não ter fala, então eles precisavam usar esse gênero da pantomima. Né? Depois, com as evoluções, foi transformando. Então, por exemplo, hoje, mesmo no cinema naturalista, né, você usa muito da mímica, mas em escalas menores. Por exemplo, quando você pega um plano fechado, né, um close no rosto, um plano americano, é muito importante para o ator ter essa noção de decupagem e de gesto, de foco, que a mímica trabalha tanto. Né? Quando a mímica trabalha a questão de um movimento por vez, de foco, de um gesto claro, limpo, que aí o ator de cinema se beneficia demais, né? Trazendo, logicamente, a fala também e um outro estilo. Já não é um estilo como o do Chaplin, né? Que traz todo aquele movimento diferente, né? A mímica, mas traz uma mímica cotidiana, uma mímica diferente. De certa forma, tem que se adaptar à mímica de hoje pelo fato dos filmes serem muito intensos. Muito. A gente pode dizer que hoje o filme tem muito movimento, o filme tem muita tecnologia. Aonde a mímica entra nessa tecnologia toda? A mímica, ela entra na preparação do ator, principalmente, para lidar, né, com essa mídia, para lidar com a atuação em vários planos, num plano aberto, num plano fechado. Né? É um treinamento mesmo. É um treinamento muito forte. E na condução da sua fala, né? Na condução dos seus gestos. Então, por exemplo, lidar, por exemplo, quando é uma novela, quando é um cinema, quando é um filme naturalista, quando é uma realidade fantástica, que aí a movimentação é outra, quando é um universo infantil, onde entram personagens mais caricatos, né? Que tem um andar diferente, tem animais no meio, né? Feitos por atores. Então, para mim, a essência, assim, logicamente puxando a sardinha para o meu lado, a essência do trabalho do ator está na mímica. Com certeza, está na mímica. Poder interpretar realmente. Quando a gente fala assim, arte do teatro, tem um equívoco já nessa terminologia, porque teatro é um espaço, é um edifício, onde recebe várias artes. E você já provou que não precisa, tendo só um espaço, sem nenhum cenário, você consegue passar o seu recado através de você mesmo. Quer dizer, o mímico, ele não precisa de nada para passar o recado. Não precisa de nada. É que eu falo assim, o seu corpo é seu teatro, o espaço é seu cenário e seu pensamento é sua dramaturgia. E você acha que na realidade a gente também é assim? Nós, seres humanos mortais, pro lado de cá, que não percebemos, a gente tem uma mímica natural e a gente consegue passar ou no trabalho ou no relacionamento, através das nossas mímicas invisíveis que a gente não percebe, o que realmente a gente é. Quando você se sente desse processo, é um processo de liberdade. Então, a gente tem um processo de mímica sendo feito no nosso corpo a todo momento. Então, por exemplo, se explode uma bomba aqui agora,
primeira coisa que a gente vai ter é uma emoção. A emoção vai contrair o nosso corpo, ela aparece no corpo, a gente vê. A pessoa fica branca, a pessoa treme, a pessoa sua, transpira. Então a emoção a gente vê e é algo que acontece no corpo. Depois desse processo vem um sentimento da emoção. O sentimento sim pode ser seu segredo, pode ser alguma coisa que você deixe, que você não vá expor. Né? E aí tem o sentir que está sentindo, que é o eu, a consciência. Fala assim, nossa, percebi que aconteceu alguma coisa em mim. Né? Então, tudo isso acontecendo já é a mímica acontecendo no seu corpo. Né? E quando se tornou consciente, já aconteceu um processo longo no corpo. Né? A consciência é sempre atrasada, ela vem depois. Né? E aí, você pode decidir em falar e expressar isso ou não, que é a autoexpressão. Aí é liberdade, né? Quando a gente tem um sentimento e consegue expor e falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo... Muda tudo. Aí é liberdade total, aí é o que a gente gostaria, porque no dia a dia a gente prende, a gente não consegue, é difícil mesmo. Então, tendo esse conhecimento é bom para a vida, é bom para a arte, é bom para tudo. Maravilhoso. A gente está com o serviço, a gente já mostrou aqui o serviço na tela, você tem o seu grupo, todo o seu trabalho. Eu queria te agradecer muito, foi muito rápido, né? A nossa entrevista, mas passou meia hora. Foi intenso, foi ótimo. Muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho. Um prazer enorme, um grande prazer. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fica atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.